Queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no canal Frutificai. Dessa vez nós iremos dar sequência à nossa série Arrebatamento. Você que tem visto, continue maratonando, continue vendo. Dessa vez nós iremos falar agora do contraponto ao pré-tribulacionismo, que é a visão pós-tribulacionista. Esse é o nosso tema, querido. É a visão pós-tribulacionista. E texto base nós temos muitos, não temos como falar somente um. Eu quero que você prepare sua caneta, seu lápis, seu caderno. Vamos navegar na Bíblia, vamos falar um pouco mais sobre essa visão, esse assunto. E de pronto eu já gostaria de dizer para os amados, esse entendimento, ele não veio como foi o anterior. Ele não começou no século XIX. Ele é desde que foram a época dos reformadores, desde o início da igreja. Ainda que muitas pessoas falem que não foi bem assim, a grande verdade é essa. Grandes autores, grandes personalidades bíblicas do passado, todas elas davam embasamento a essa visão pós-tribulacionista, querido. E o que é essa visão? Essa visão é a visão onde a igreja ela ficará na tribulação e ela passará pela tribulação, ela ficará até o final. E no final, é claro, ela será então, ela se reunirá com o noivo, onde vai acontecer o mesmo evento também da remissão de Jerusalém, quando terá a conversão dos judeus. A igreja estará lá presencialmente nesse momento. Queridos, para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de fazer logo uma introdução para que a gente pudesse começar a falar da palavra. Mas eu não posso começar nada aqui sem antes pedir que você, que ama as Escrituras, que gosta da palavra de Deus, possa se inscrever no canal, possa também enviar para todas aquelas pessoas que você gosta, possa passar para quantas mais pessoas você quiser, para que possam ser abençoadas pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queridos, essa teoria ou essa visão, que é claro, é algo que tem a palavra ali, vamos mostrar aqui que a palavra ela dá muito entendimento sobre isso. Então, a igreja ela não vai estar ausente da grande tribulação. Ela não estaria sendo, vamos dizer, poupada da grande tribulação. E ela estaria indo para o céu, sim. Eu já vi até alguns debates, algumas partes onde a pessoa ficava o tempo todo batendo, mas quando que a igreja vai para o céu? A igreja vai para o céu e a Bíblia mostra isso. Em que momento isso vai acontecer? Isso não há nenhuma dificuldade para ser entendido. Então, queridos, eu gostaria de começar por tópicos com cada um de vocês. Mas, queridos, mais uma vez, eu quero que você use todo o versículo que eu for falar aqui para você formar o seu entendimento e a sua opinião. Eu não estou aqui formando a sua opinião para dizer se a visão pré ou pós é a certa. Você, através da palavra, vai ler texto, contexto, e você vai entender o que é correto. E aí, a partir desse momento, então, você pode tomar a sua decisão sobre aquilo que você é. Também temos uma visão intermediária, que é a mesotribulacionista. E o que seria isso? Mesotribulacionista seria aquela no qual a igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação. Estaria no meio da tribulação, na grande tribulação, a igreja nesse momento seria arrebatada. Mas esse aí é uma corrente mais fraca, com muito pouco apoio teológico, então não é muito citada. Mas só para título de conhecimento, existe também essa visão. Queridos, como eu disse para você, pegue o seu lápis, pegue a sua caneta, comece a anotar agora. Primeira coisa, a igreja estará na terra na grande tribulação. Quais são os versículos que a gente pode começar a falar aqui para que a gente possa ter um entendimento? Daniel capítulo 12, verso 12, olha o que diz. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia,
o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Desde o início que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Querido, essa parte de Daniel fica bem claro aqui que ele fala três coisas interessantes. Ele fala, primeiro, que vai haver um tempo de angústia tão grande que nunca houve em momento nenhum desde que a nação esteve na terra. Mas que neste tempo de grande angústia, que grande tribulação nada mais é do que uma grande angústia, um grande momento de provação, onde nesse tempo será esse povo livrado. Mas olha só, aqui não está dizendo que ele será tirado. Ele será o quê? Protegido. Mas também tem um requisito muito importante, todo aquele que for achado aonde? No livro da vida. E aí depois, o que acontece depois que houver esse grande livramento? Aqueles que dormiam no pó da terra ressuscitarão, e uns serão para a vida eterna e os outros para vergonha e desprezo eterno. Queridos, aqui já está mostrando o momento de juízo. Primeiro está falando da tribulação e depois está falando do juízo. Então veja que não está aqui em nenhum momento dizendo a nação seria então poupada ou tirada ou até arrebatada. Não há isso. Outra coisa que eu quero falar aqui em Apocalipse, no seu capítulo 13, versos 6 até o 8. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, queridos, olha só em Apocalipse falando o seguinte, que ali terá um momento em que vai ser dado ao anticristo, vai dar esse poder para que ele possa ser permitido fazer guerra aos santos. Quem seriam os santos? É a igreja estará na terra, a igreja estará ali. No entanto, a Bíblia diz que vai haver uma certa vitória, mas vitória sobre quem? Sobre aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses ele não vai ter vitória. Então o povo estará na terra, querido. Um segundo tópico que eu posso falar com os amados é: a vinda do Senhor não será secreta. Ela vai ser visível e audível. Nós veremos e ouviremos. Não será secreto, não vai ser aquela coisa de chegar assim, Jesus veio e eu fiquei? Não. Olha só, Mateus, no seu capítulo 24, versos 29 até o 31. Veja o que diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha só quanta coisa vai acontecer depois da grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidades do céu. Ou seja, vai levar todo mundo para as nuvens. Quem? Os escolhidos. Ele os ajuntará.
desde todas as extremidades da terra e os levará para estar próximo dele, que ele estará nas nuvens. Todo olho verá e tribos na terra se lamentarão, queridos. Então, vai haver sinais que apontarão claramente que o Senhor está vindo. Veja que nesse momento de Mateus 24, não mostra nenhum momento, nenhum arrebatamento secreto, nenhum momento em que a igreja não estará. Mais um versículo, mais uma parte da Bíblia para você. Atos, no seu capítulo 1, versos 9 até o 11. Diz o seguinte: e quando diziam isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, e os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Queridos, o anjo chegou para aqueles homens e falou: o que vocês estão olhando para o céu? E eles estavam vendo Jesus Cristo sendo levado para o céu. O que vocês estão olhando? Porque este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, do mesmo jeito, ele há de vir, ele há de voltar. Vai ser visível. Vocês viram ele ir. Do mesmo jeito, ele será visto quando ele voltar. Então, querido, é glorioso ver a palavra de Deus falando aos corações. Mas olha quanta parte da Bíblia eu não vou conseguir, queridos, exaurir tudo. Eu não vou conseguir falar todos os versículos que apoiam a visão pós-tribulacionista, mas eu quero que você estude na sua casa, que você faça um estudo muito intensificado, bem profundo, para você entender. Apocalipse, no seu capítulo 1, versos 7 e 8, diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, se recorda que é muito claro na Bíblia de que quem serão os primeiros ali? Aqueles que estão no pó da terra, aqueles que morreram. E o que a Bíblia está dizendo aqui em Apocalipse, no seu capítulo 1, versos 7 até o 8? Que até aqueles que transpassaram a Cristo, eles hão de ver. Olha só, porque eles já faleceram. E eles vão ressuscitar e eles verão a Cristo. E eles terão a certeza do que está acontecendo. Mais uma palavra, querido. 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versos 51 até o 53. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Queridos, mais uma vez, agora vamos aqui. Esse versículo é muito interessante, e esse capítulo, porque a visão pré-tribulacionista, ela fala muito sobre isso. Fala sobre ser no abrir e fechar de olhos. Mas veja, o abrir e fechar de olhos não é para um arrebatamento, não é para a igreja ser levada, mas sim para a transformação do que é corruptível a incorruptível, do que é mortal para imortal. Então é isso que ele está falando. E o detalhe desse aqui, ante a última trombeta, muitas trombetas soarão a cada selo que for aberto, mas ele está dizendo aqui, ante a última trombeta, porque a trombeta soará
e nesse momento da última trombeta os mortos ressuscitarão. É maravilhoso, queridos. Agora, sob mais um título, eu gostaria de falar o seguinte: Paulo, ele chegou a tocar sobre a volta de Cristo. Quando ele falou isso para a igreja de Tessalonicenses, ele falou isso em 2 momentos específicos e eles ficaram ansiosos. Olha só, ele vai explicar. Primeiro ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Olha Paulo falando. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, mais uma vez, tanto verão como ouvirão. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo exatamente quando tudo vai acontecer no final. Porque os mortos ressuscitarão no final, não vai ser no início. A igreja não vai ao encontro de Cristo e os mortos, não vai ser nesse momento que os mortos vão ressuscitar, não. Se fosse assim, se o arrebatamento secreto acontecesse, então os mortos teriam que ressuscitar também e subir. Mas não é isso que está dizendo. Vai ser no momento apropriado onde todos serão reunidos. Os mortos ressuscitarão e aqueles que estão vivos serão arrebatados, serão levados às nuvens, nos ares. E veja que vai ser com alarido e com voz de arcanjo. Aí, quando Paulo fala essa palavra, os tessalonicenses ficam ansiosos e perguntando e querendo saber mais quando será isso, como ocorrerá. Então Paulo vai explicar isso em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, versos 1 a 3. Olha só o que ele diz. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo estava tentando acalmar os tessalonicenses. Ele queria que ele está rogando. Olha que ele não está falando assim uma palavra qualquer, ele não está pedindo, ele está rogando. Ele está fazendo um apelo pela vinda do Senhor Jesus Cristo, que eles não fiquem perturbados, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Eles já estavam imaginando que isso poderia acontecer a qualquer momento, seria uma coisa inevitável ali. Mas aí, olha o complemento. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tudo isso, ou seja, o Senhor vindo, descendo do céu, com alarido, com trombeta, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados, nada disso vai acontecer. Ninguém vos engane. Olha o que ele fala. Ninguém de maneira alguma vos engane. Isso não vai acontecer sem antes o quê? Vier a apostasia. Ou seja, muitas pessoas largarem a fé, largarem a Cristo. E também sem que o homem do pecado, o anticristo, seja manifesto na terra. Então Paulo complementa aqui trazendo uma informação inerrante, irrefutável, onde nós temos aqui como dar todo o apoio para que Paulo explica aqui que Cristo realmente virá no momento final. Não terá um momento anterior, preliminar, um momento onde Jesus vem e ninguém sabe. Em todos os momentos em que a Bíblia está narrando, Jesus vai ser visto, Jesus vai ser ouvido, ele vai ser identificado. Então, não tem essa possibilidade até o momento. E aí eu vou dizer também, queridos, sobre a extensão ou o alcance da vinda de Cristo.
o versículo de Mateus capítulo 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Mas veja, o relâmpago é totalmente visível. E ele também faz tipo um risco. E aqui está dizendo que vai pegar o Oriente e o Ocidente, queridos. Vai ser a extensão toda, não vai ter como ter uma parte de dizer assim, eu não sei que Cristo veio. Não, ele será visível. Todos saberão da vinda do Filho do Homem. Então, a visão pós-tribulacionista, ela se apoia em muitos versículos, queridos. Esses aqui são alguns dos quais eu estou trazendo para vocês hoje. E estou aqui tentando trazer também a sua mente para que você possa estudar, que você possa olhar contexto, possa olhar o texto, possa entender e possa, sim, dar a sua resolução, a opinião do que você acha. Se você não viu o estudo do pré-tribulacionismo, por favor, vá lá e veja. E veja agora esse vídeo até o final. E comente, querido. Você acha o quê? Você acha que a igreja ela vai ser arrebatada de forma secreta? Você apoia a visão pré-tribulacionista? Ou você apoia a visão pós-tribulacionista, onde Cristo se mostrará a todos? A igreja passará pela grande tribulação. O filho da perdição, o anticristo, ele sim provará a todos os filhos de Deus. E todos aqueles que forem achados no livro da vida, eles não serão derrotados, mas serão tentados, serão provados. Ele sim estará ali atrás de todos aqueles. Quem serão vencidos nesse período? Todo aquele que não for achado no livro da vida. Agora, os que estão ali no livro da vida, muitos morrerão, muitos serão mártires, mas serão totalmente salvos, porque não se entregarão a nenhuma provação do anticristo. E mais uma coisa que eu queria deixar para você, querido, é de que em toda a Bíblia, nós podemos olhar que o pai da fé, os heróis da fé, todos os patriarcas, todos aqueles que tiveram que passar por provações, em nenhuma o Pai os tirou daquela provação. O povo de Israel ficou no deserto, ficou na provação. Esteve cativo na provação, no Egito, Babilônia, muitas outras coisas. Mas o Senhor os livrou na tentação, os livrou na provação. Os discípulos estavam na terra e tem um verso onde Jesus fala que não pede para que os tire da terra. Olha só o versículo no qual Jesus fala: não peço que os tire, mas ele pedia sim que os livrasse, que os protegesse. Então, amado, fica aí mais uma vez um estudo completo para você se aprofundar nas Sagradas Escrituras. E mais uma vez, finalmente, peço a sua ajuda com as inscrições. Se inscreva no canal, é de graça, querido. Se inscreva no canal. Envie para pessoas dos quais você conhece, que gostam da Bíblia, gostam da Palavra de Deus, também é de graça. É uma ajuda gratuita que eu te peço para que você me ajude a levar o reino mais longe. E que Deus possa te abençoar imensamente, em nome de Jesus.